a ashwagandha. Esse nome esquisito, mas é um nome muito importante de uma substância muito utilizada na medicina oriental, na medicina ayurvédica, e que cada vez mais vem sendo estudada e utilizada pela nossa medicina tradicional ocidental também. Então, a ashwagandha, ela vem de uma planta chamada, popularmente de ginseng indiano, mas que tem o seu nome científico de Withaia somnifera, né? E esse somnífera já nos remete a sono, exatamente porque a ashwagandha é muito utilizada para tratar as patologias relacionadas a sono, como a insônia, o estresse, etc. Mas qual é a principal função da ashwagandha? Ela é uma substância adaptógena. Vocês vão ouvir muito falar de substâncias adaptógenas. Então, a rhodiola rosa é uma substância adaptógena, a ashwagandha é outra. E quando vocês ouvirem falar de substâncias adaptógenas, eu quero que vocês entendam que ser algo adaptógeno é fazer com que você se adapte melhor a uma situação de estresse. Por exemplo, como descobriram que a ashwagandha era um adaptógeno? Fizeram um teste com ratinhos de laboratório. Então pegavam os ratinhos, coitados, e davam choque nesses ratinhos e mediam o cortisol, que é o hormônio do estresse, no sangue desses ratinhos. Então faziam isso sem ashwagandha, e aí o cortisol ia lá em cima, e quando esses ratinhos eram alimentados antes de tomar o choque com a ashwagandha, o cortisol ficava menor no sangue. Então eles conseguiram se adaptar melhor às situações de estresse, né? Coitado dos ratos, mas essa foi a forma em que se provou que a ashwagandha era um adaptógeno. E, na verdade, já se sabia isso de algum tempo. Então, os orientais utilizam muito a ashwagandha antes de ir para a guerra, por exemplo. Eles preparam o organismo para um estresse grande com essa planta. Eles já se sentiam mais valentes, com reações menos medrosas às situações de estresse como a guerra, quando faziam uso desses adaptógenos. Então, isso é ser um adaptógeno, é fazer com que você sofra menos com o estresse. E quem não precisa de um adaptógeno nos dias estressantes atuais, né? Então, quando vocês ouvirem adaptógeno, é exatamente referente a isso que estamos falando sobre, ok? E, mais especificamente, eu mostro em tela, então, que a ashwagandha tem algumas funções importantes. Então, ela diminui o cortisol sérico, ela diminui o hormônio do estresse, tá? Então, você tende a ficar mais calmo, menos estressado, a lidar melhor com as situações adversas do dia a dia com o uso da ashwagandha. Um uso muito comum é para melhorar a libido. Então a ashwagandha, ela tem vários estudos mostrando que por diminuir o cortisol, a testosterona nos homens e das mulheres aumentaria, e aí a atividade sexual ficaria ali, de certa forma, tanto melhor incentivada, os indivíduos ficam com mais vontade, como há também artigos falando na melhora do desempenho sexual, ok? Então, muito importante para o sistema reprodutor também. Ajuda na insônia, esse é um outro papel importantíssimo dela. Então, o GABA é um neurotransmissor que faz com que o seu cérebro fique calmo, fique tranquilo. Então, a ashwagandha, além de diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, tem uma ação que a gente chama de GABA-like, ou seja, semelhante ao GABA, ou seja, semelhante ao hormônio, ao neurotransmissor, que acalma o teu cérebro, que deixa mais tranquilo as coisas, né? Pra vocês terem uma ideia, os benzodiazepínicos, o Rivotril, o Frontal... Rivotril, Frontal com Rivotril. Rivotril, Frontal com Rivotril. E essas substâncias tarja preta, né? Elas têm atividade GABA-like, como a ashwagandha. Então, a ashwagandha seria aí um tarja preta natural,
né? Sem todos os efeitos colaterais dos tarja pretas que a gente está acostumado a ver e lidar na nossa prática do dia a dia. Além disso, há uma melhora do sistema imune. A comprovação já que a ashwagandha é capaz de dizer para a tua medula óssea para produzir mais células de defesa do organismo. E daí pode ser que haja um papel interessante na Covid-19 também. Existem efeitos colaterais e contraindicações? Sim, e aqui é importante a gente fazer essa ressalva. Então, a primeira coisa, a ashwagandha não deve ser usada ou deve ser usada apenas com acompanhamento médico em pacientes que têm distúrbios de tireoide, principalmente o hipotireoidismo, tá? Que a ashwagandha pode piorar o hipotireoidismo. Então, se você tem a tireoide que funciona mal, ou se você tem hormônio da tireoide, se você usa o hormônio da tireoide, você não deve usar a ashwagandha, a não ser sobre controle médico ali bem regular, beleza? Além disso, se você usa remédios tarja preta, tarja vermelha, né? Como eu falei, frontal, rivotril, antidepressivos, também vale a pena só fazer uso da ashwagandha com controle regular de médico, porque a ashwagandha tem muita ação no sistema nervoso central e pode acabar atrapalhando aí a ação de muitas dessas medicações. E a ashwagandha também não deve ser usada por grávidas, por lactantes e por crianças. Mas tirando esses cenários, ela é considerada uma medicação fitoterápico muito seguro. E ela tem papel na Covid-19, né? Tem sim. Começaram a sair bem recentes alguns estudos. A gente ainda não tem estudos em vivo, em pessoas. Agora, em vitro, e eu te mostro exatamente o estudo aí em tela que evidenciou isso, in vitro, a ashwagandha foi capaz de inibir 2 proteínas importantes do vírus. Aliás, 2 proteínas não, 2 substâncias importantes do vírus, do Covid-19. Uma é a TMRPSS2, que é a proteína que faz com que o vírus entre na célula, ajuda o vírus a entrar na célula. Então, a ashwagandha in vitro inibiu essa proteína. Então, provavelmente, ela tem alguma ação em diminuir a entrada do vírus nas células humanas. E a ashwagandha também foi capaz de inibir a RNA polimerase dependente de RNA. Esse artigo mostra isso. E essa enzima, que tem esse nome esquisito, é uma enzima essencial para que o vírus da Covid-19 se replique. Então, in vitro, a ashwagandha foi capaz de inibir 2 estruturas virais importantes para que ele se torne bastante infeccioso. Então, é uma grande promessa aí o uso da ashwagandha na Covid-19 e já tem estudos randomizados mais robustos rolando por aí.